Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à Supclass, mais uma aula aqui sobre seguros. Eu sou Emanuel Dias, corretor de seguros, planejador financeiro e empresário. Hoje eu vou dar para vocês uma aula sobre riscos patrimoniais. Vamos ver a real importância de ter um bom seguro nas suas empresas, tipos de contratação, cálculo de indenização e entender como a seguradora pensa em relação ao pagamento de um seguro. Beleza? Hoje nós vamos verificar alguns tópicos em relação à análise de riscos, que seria seguro patrimonial, cobertura básica e coberturas adicionais, riscos excluídos, cálculo para valor de seguro, protecionais, como você não perder a sua loja e como você ter um bom contrato de seguro, ok? Então, tipos de contratação. Quais são os dois tipos de contratação que existem no seguro empresarial? Na verdade, são três. Você pode fazer uma contratação para prédio, você pode fazer uma contratação para conteúdo ou você pode fazer uma contratação para prédio e conteúdo. O que seria a contratação para prédio? Vocês podem contratar o seguro patrimonial, que é mais conhecido como seguro de incêndio, apenas para a estrutura predial, onde você vai ter a proteção de toda a sua estrutura, todo o telhado e toda a arquitetura. Vocês só não vão ter cobertura para a base, porque seguro patrimonial, na parte de prédio, não dá cobertura para a base. Nós temos também a contratação do conteúdo, que são mercadorias e matérias-primas e máquinas, móveis e utensílios. Essa contratação de conteúdo, ela é feita integral. Então, se você contratar um conteúdo, você vai ter tanto a proteção dos equipamentos quanto do estoque. E o terceiro tipo de contratação que você pode ter dentro de uma contratação de apólice de seguro empresarial é o prédio mais o conteúdo, que é tradicionalmente o que nós fazemos hoje nas empresas. Então, você protege tanto o seu patrimônio do prédio quanto o seu estoque e os seus equipamentos. Então, pessoal, é muito importante você analisar bem a sua apólice contratada, pois se na sua apólice estiver que o seu seguro é apenas para prédio, vocês não vão ter cobertura para o conteúdo. Isso é muito grave porque é todo o seu estoque, todo o seu dinheiro investido. Temos duas coberturas que nós chamamos de coberturas de contratação, que é a cobertura básica, tá? Onde vocês têm a cobertura para queda de raio, explosão, queda de aeronave, o incêndio. Essa nós chamamos de cobertura básica dentro do seguro patrimonial. A cobertura adicional é aquela cobertura que você contrata à parte, que você contrata para algum tipo de proteção adicional na sua apólice, ou seja, danos elétricos. Você não é obrigado a ter danos elétricos dentro de sua apólice, mas você tem que ter uma contratação de cobertura básica e pelo menos uma contratação de cobertura adicional. Então, temos danos elétricos, temos responsabilidade civil, temos despesas fixas, lucros cessantes, temos a cobertura de alagamento, desmoronamento. Então, eu vou citar para vocês aqui algumas coberturas que são bem interessantes, tanto para a parte jurídica quanto para a parte, vamos dizer assim, contábil da sua empresa. É muito importante você ter a cobertura de lucros cessantes. O que é essa cobertura? Essa cobertura paga toda a sua despesa decorrente de um sinistro que você vai ter, vai perdurar, e todo o seu lucro que você deixou de ter, você vai ter isso de volta. Então, pense bem, pessoal, se você tem um incêndio na sua loja, a sua folha de pagamento continua, o seu custo com o advogado continua, o seu custo com o contador continua, algumas despesas de energia continua para você fazer esse tipo de pagamento. Então, você não vai ter mais dinheiro para isso porque você não vai ter mais venda, sua loja está parada. Então, a seguradora, ela paga toda essa sua despesa fixa quando você não tiver mais como pagar. E, além disso, o lucro. Sua empresa fica recebendo a média do lucro dos 2 últimos anos num certo período indenitário. Então, era como se sua loja estivesse em movimentação enquanto estivesse sendo reconstruída. Uma outra cobertura muito importante e adicional para você contratar na sua empresa é a cobertura de responsabilidade civil. O que é isso? A cobertura de responsabilidade civil, ela protege judicialmente você contra um dano a terceiro. Por exemplo, se um cliente seu cair numa loja, se um cliente seu se machucar, levar um corte, um arranhão e entrar com um processo contra você, a cobertura de responsabilidade civil, ela paga essa ação judicial. Ela lhe devolve, ela lhe ressarce pelo dano que você causou, pelo dinheiro, pelo valor que você gastou com essa indenização. Então é muito importante ter essa cobertura, porque coisas desse tipo como
cliente caiu na loja, o cliente se machucou, ele vai entrar com ação judicial contra a empresa e, consequentemente, você consegue esse valor de volta. Uma outra cobertura muito importante para você contratar é a cobertura de danos elétricos, principalmente em supermercados. Danos elétricos é uma cobertura que qualquer dano elétrico em um equipamento eletrônico dentro de um supermercado, dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria ou de qualquer empresa, a seguradora paga o dano causado. Ou seja, teve um curto-circuito externo na rua e de repente você queimou 3 ar-condicionados. Então o conserto desses ar-condicionados seria mais ou menos o valor de R$6.000. Você tem lá R$50.000 de contratação de danos elétricos, a seguradora paga ou conserto dos ar-condicionados ou então troca o equipamento caso não tenha mais jeito. Então, além da cobertura de incêndio, que é uma cobertura que todo mundo pensa que é a tradicional dentro do supermercado, que seria a cobertura básica, as coberturas adicionais são tão quanto importantes do que ela, porque é mais provável que você tenha um dano causado por uma cobertura adicional do que pelo próprio incêndio, porque o dano adicional ele pode ocorrer durante o dia a dia na empresa. Então, pessoal, temos algumas outras coberturas, tá? Que se eu for mencionar aqui eu vou me estender muito, mas as mais importantes seriam essas: lucros cessantes, danos elétricos e responsabilidade civil. Vejam isso nas apólices de seguro e verifique se realmente vocês que têm um seguro ativo hoje, vocês têm essa cobertura dentro da apólice. Vou falar um pouquinho agora do risco excluído e do risco nomeado. O que é risco excluído? Risco excluído é aquele risco que a seguradora ela não paga como indenização, ela não existe dentro da cobertura do seguro. Um exemplo seria dentro da cobertura adicional de tumulto. Muita gente confunde tumulto com motim ou arruaça. O que é o tumulto? Tumulto é alguma eventualidade de alguma aglomeração que aconteça dentro da sua loja. Por exemplo, se você está na loja e de repente começa uma confusão de alguém que de repente viu a mulher conversando com um outro rapaz ou algo desse tipo e começa uma baderna dentro da empresa. Então, tudo que acontece ali, os bens quebrados, a mercadoria que caiu, que não presta mais, a cobertura de tumulto, ela paga isso. Mas o pessoal confunde muito tumulto com motim e arruaça, que é o seguinte: de repente começa um arrastão, por exemplo, numa avenida e entra dentro de uma loja. Então, esse arrastão vai provocar um dano muito grande na sua loja, porque vão entrar dentro da loja, vão roubar, vão saquear, saque. Então, esse tipo de cobertura é uma cobertura excluída para qualquer tipo de apólice de seguro patrimonial. Dentro do contrato de seguro existem os riscos excluídos. Então, todas as outras coberturas que existem dentro de uma apólice, existem os riscos excluídos que você tem que analisar para saber o que você tem direito e o que você não tem. E o que é risco nomeado? Risco nomeado são contratações de riscos onde não existe um padrão para a seguradora. Algum tipo de equipamento muito grande, algum tipo de equipamento que envolve, por exemplo, uma grande máquina numa indústria, um sistema grande de energia solar dentro de um oceano. Não existe cobertura para isso, mas a seguradora ela pode fazer um estudo desse risco e entender que isso é um risco nomeado e fazer uma apólice única, uma apólice diferenciada e, consequentemente, uma apólice com custo bem maior para a empresa, mas ela vai ter o seu bem assegurado. É muito importante, pessoal, que dentro de uma contratação vocês tenham também bons protecionais para a sua empresa. O que são os protecionais? São aqueles equipamentos que você consegue ter dentro de uma empresa que lhe dá uma economia numa contratação de um seguro empresarial. Por exemplo, uma empresa hoje que não tem hidrante na loja, ela não consegue fazer um seguro ou renovar um seguro patrimonial. Se ela conseguir, consequentemente, o inspetor de risco, ele não viu isso na contratação. Isso é muito sério. Por quê? Porque você pode ter um sinistro, a seguradora, ela pode provar que você não tinha o protecional básico, que seria o extintor de incêndio, e, consequentemente, vocês podem ter um problema no recebimento de um seguro patrimonial. Além do extintor de incêndio, protecionais que trazem muita economia na contratação de um seguro hoje é um hidrante, por exemplo.
Hidrante é um equipamento de água, tá? De alta pressão, que você consegue tranquilamente apagar o início de um incêndio. É como se fosse um carro de bombeiro parado. Você tem que ter uma caixa d'água, tem que ter tantos litros de água, tem um estudo de metro cúbico de água, onde você consegue ter isso na sua empresa, e na contratação de seguro você tem um bom desconto, chegando até a 10% no valor do desconto. Além disso, temos outro protecional muito importante, que é o sprinklers. Os sprinklers, eles são aqueles chuveirinhos que ficam no teto da empresa, que quando tem qualquer início de incêndio ou fumaça, existe um diodo nele que ele dispara e ele começa a girar a água. Isso aí vai abaixando o nível do fogo e não deixa o incêndio se alastrar. Então, pessoal, um ponto muito importante para você ter desconto e evitar que aconteça um risco maior na sua empresa são os protecionais. E, consequentemente, alarme de incêndio, alarme de roubo, alarme de presença, para você poder ter essa proteção dentro da empresa. Vamos falar também sobre um tópico que são os rateios, os critérios de rateio. O que é rateio? Rateio é um tipo de cálculo que a seguradora usa dentro de um pagamento de indenização para saber se você está com a contratação correta do seguro ou não. O rateio, nós dizemos que é a parte onde o funcionário tira da seguradora e bota para ele a responsabilidade de pagar o risco. Você tem que ter hoje na sua empresa toda a declaração correta do seguro para você não entrar nesse rateio proporcional. Você tem que declarar bem o que você tem de prédio, de conteúdo, de equipamento, para a seguradora poder fazer a taxação de cobrança no seguro e você poder pagar o valor correto para você ter uma indenização 100% dentro da sua loja. O rateio e o critério de rateio, ele é facultado à seguradora ao direito de indenizar proporcionalmente ou 100% o valor que a empresa tem a receber. Então, uma grande forma de entender os critérios de rateio é você entender como a seguradora pensa no cálculo de pagamento de risco. E isso eu vou mostrar para vocês no quadro. Vou dar um exemplo de uma empresa que ela pode perder tudo no incêndio por conta de um contrato errado, e uma empresa que ela fez um bom contrato de seguro, fez uma boa declaração e ela, consequentemente, vai conseguir receber toda a indenização do seu seguro patrimonial. Então, pessoal, antes de falar nisso, eu queria falar em 4 variáveis. LMI. O que é o LMI? LMI é o limite máximo indenizatório, que também é conhecido tradicionalmente como importância segurada, que é a IS. O LMI, nós podemos dizer que é aquilo que eu quero receber. Sua empresa pode ter um valor bem alto, mas você pode dizer para a seguradora, olha, minha empresa vale 10 milhões, mas eu só quero receber 5, porque eu acredito que no incêndio minhas empresas estão bem partidas, estão em terrenos diferentes, os pontos, e com 5 milhões eu resolvo minha vida. Então, o LMI é aquilo que você quer receber, é o seguro de incêndio. O valor declarado é o valor que nós dizemos que o quanto vale a sua empresa. Então, o valor declarado é importante para a seguradora saber qual o nível de risco que sua empresa tem para ela. Outra variável importante é o valor de apuração. O que é o valor de apuração? Seria a apuração na hora de um sinistro, que ela tem que ficar igual ao valor de declaração. Porque o que eu declaro é o valor que eu acho que minha empresa vale, é o valor que eu levantei junto com o corretor de seguros para dizer à seguradora o quanto o meu risco vale. E o valor de apuração foi o que ela encontrou com a área de inspeção dela na hora de um risco patrimonial. Então, pessoal, eu agora vou explicar para vocês no quadro, eu vou dar um exemplo de como é que você faz o bom cálculo, de como você pode fazer um levantamento na sua loja para saber se o seu seguro está correto ou não. Existem muitas empresas de seguro que elas fazem esse cálculo justamente para você não perder a sua loja. Porque 100% da sua loja, praticamente você não sabe quanto é que vale. Mas uma proporcionalidade de quanto pode chegar a esse 100% você consegue junto com a contabilidade, junto com um bom corretor. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dividir o quadro aqui em 2 partes. Nessa parte aqui eu vou fazer um cálculo de seguro correto
E aqui, um cálculo de um seguro errado. Qual é a primeira informação que vocês têm que ter em relação ao início de um cálculo de seguro? É saber o quanto vale o seu prédio, porque ela é uma parte do início lá que eu falei, do cálculo patrimonial de risco. Então, como é que eu sei o valor do meu prédio? O valor do meu prédio, ele é feito da seguinte forma. Existe uma tabela do CREA, que é calculado o valor do metro quadrado e do índice da região. Então, pessoal, vocês têm que saber quanto tem de metro quadrado de área construída, vezes o índice de sua região, vezes um valor padrão que tem dentro desse índice. Eu vou colocar aqui R$2.000, o valor de cada metro quadrado, para a gente poder ter um cálculo mais exato, tá? Para não entrar em tantas casas decimais. Então, eu vou colocar aqui a mesma informação. E vamos descobrir quanto é que vale esse prédio, levando em consideração que minha empresa ela tem 1.000 metros quadrados. Então, pessoal, vamos dar um exemplo que o índice aqui seja 1, certo? Então, eu teria 1.000 metros quadrados vezes 1 vezes 2.000. Consequentemente, a minha empresa tem de valor de prédio o valor equivalente a R$2 milhões. Esse valor de 2 milhões, eu vou colocar aqui, nesse outro lado, um valor diferente, tá? Só para a gente ter uma base de erro aqui no cálculo. E vamos dizer que isso aqui foi avaliado em R$1 milhão. Nós conseguimos encontrar a nossa primeira variável de risco, que é o valor do prédio. Então, temos que descobrir agora quanto é o conteúdo dessa empresa. Então, para uma área de varejo, para o supermercado, para a indústria, o conteúdo praticamente é todo o estoque que ela tem, toda a área de venda e o equipamento investido. Então, vamos dar um exemplo que de estoque nós temos o valor equivalente a mais 2 milhões. E de equipamentos, nós temos 1 milhão. E vamos dizer que essa empresa aqui, que fez um seguro errado, ela declarou no seu estoque 1 milhão. E vamos dizer que de equipamento, ela também colocou 1 milhão. Então, eu tenho um total de risco aqui, no valor de 3 milhões de reais. E nessa empresa aqui, eu tenho um total de risco no valor de 5 milhões de reais. Pessoal, por que eu estou dando esse exemplo aqui para vocês? Porque muitas empresas pedem para o corretor baixar o valor do contrato de seguro. E muitas vezes, quando ele baixa o valor do contrato, ele tem que fazer alguma alteração nesse resultado. E isso aqui é que vai lhe dar um prejuízo grande na hora de uma indenização. Por quê? Esse valor aqui, de 5 milhões, ele é o meu valor de limite máximo indenizatório. É o máximo que a seguradora pode me pagar dentro do contrato de seguro. Aí você pode me dizer, mas eu coloquei 3 milhões aqui, mas minha empresa vale 5, não tem problema, na hora do sinistro a seguradora vai saber. Não, porque a seguradora ela faz o seu contrato sem saber o quanto você tem. No sinistro ela apura quanto você tem, para depois aplicar a cláusula de rateio, para saber se você fez um contrato correto ou não. Então, o LMI é o limite máximo indenizatório, que em qualquer apólice de seguro vocês encontram dentro daquela cobertura de incêndio, tá? A outra variável que é muito importante você entender é o VRD, certo? O VRD é o valor em risco declarado. Eu vou colocar aqui valor em risco declarado. O que é o valor em risco declarado, pessoal?
Existe uma diferença entre LMI e VRD. Ambas parecem a mesma coisa, mas não é. O LMI é o quanto eu quero receber numa apólice de seguro. O VRD é o quanto a minha empresa vale dentro de um contrato de seguro. O LMI pode ser maior que o VRD? Nunca. Porque o quanto eu quero receber não pode ser maior com o quanto a minha empresa vale. Mas o LMI pode ser menor. Porque você pode ter um seguro de 10 milhões e querer receber só 5. Nesse exemplo. E o VRA? O que é o VRA? O VRA é o valor em risco apurado. O valor em risco apurado, ele tem que ser praticamente igual ao valor em risco declarado. Porque a única diferença entre os dois é que um é você que declara e o outro é a seguradora que encontra quando você tem um sinistro. Então é muito importante. Como entender a importância entre essas duas variáveis dentro de uma apólice de seguro? É só você entender como é feito o cálculo de pagamento de uma indenização de seguro. A seguradora, quando vai lhe indenizar, ela usa uma fórmula padrão, seja ela qualquer seguradora, Tóquio Marine, Porto Seguro, Sul América, Bradesco, qualquer uma. Ela sempre usa a mesma base de cálculo, porque isso vem da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, que aprova toda a gama, toda a estrutura do seguro em relação a pagamento de sinistro, certo? Então, o que é que acontece? A indenização, ela é igual a o prejuízo vezes o valor em risco declarado, ou até mesmo LMI, dividido pelo valor em risco apurado. Essa fórmula aqui faz qualquer dono de loja perder uma loja numa contratação errada de um seguro. Como entender isso? Nós encontramos aqui que o valor do seu prédio seria 2 milhões, o seu estoque 2 milhões e o seu equipamento 1 milhão. Vocês são muito bons para fazer cálculo dentro do mercado, entendem muito bem, então fica fácil. Consequentemente, sua empresa vale 5 milhões. Não tem como ser diferente. Então, a sua apólice, ela tem que ter uma declaração de 5 milhões. Olhando por essa fórmula aqui, temos que esse valor de declaração, nesse lado de cá, está 5 milhões, e nesse outro lado, consequentemente, seria no máximo também de 3 milhões. Por quê? Porque o valor do risco da empresa que foi somado aqui chegou nessa base aqui de 3 milhões. E o que é que as empresas hoje, algumas corretoras que contratam seguro, elas fazem? Elas repetem o valor de declaração para a taxação do seguro ser menor. Então, o que é que acontece? Se a seguradora aqui vai lhe cobrar 1,8% de taxa, porque você declarou 3 milhões, numa declaração correta de 5, a seguradora pode lhe cobrar 3,5% de taxa. E chega naquela velha história, meu seguro está muito caro, baixa ele aí um pouquinho. Você baixa. O corretor foi e baixou. Só que você nunca sabe quanto vai ser a sua perda. E aqui eu vou dar um exemplo básico. Vamos dizer aqui que essa empresa, ela tem uma declaração de 3 milhões. Vou colocar do lado dela aqui. Consequentemente, qual vai ser o máximo prejuízo que essa empresa pode ter perante a seguradora? Porque para a própria empresa eu sei que o máximo prejuízo seria 5. Mas para a seguradora que fez um contrato de seguro desses, ela entende que no seu documento que foi assinado, que foi contratado, sua empresa tem um máximo de 3. Então, o máximo prejuízo que eu posso ter seria o próprio 3 milhões. Então, isso em um PT. Eu posso ter um prejuízo de 1 milhão, de 2 milhões, mas vamos dar aqui um exemplo total, de perda total para a seguradora. Sua empresa pegou fogo, caiu o prédio, você perdeu tudo. Então, você teria aqui no máximo 3 milhões de valor a ser perdido. E o valor de apuração? Quando a
seguradora chegar na sua empresa, o valor de apuração vai ser o valor total que sua empresa teria, que seria os 5 milhões que ela vai encontrar. Ela não vai encontrar um resultado diferente disso. Ela vai calcular o seu valor de prédio, o seu valor de estoque pela contabilidade, ela vai pedir todo o balanço patrimonial dos 2 últimos anos para saber se você realmente não omitiu informação para ela. É muito séria essa informação. Então, o máximo valor de apuração aqui que ela vai encontrar seria os 5 milhões. O que é que acontece com isso, pessoal? Esses 5 milhões ele vem para cá na base de cálculo. Então, assim, matematicamente, numerador com denominador, para dar um resultado positivo e um resultado que tenha um retorno bom para o segurado, ou o numerador tem que ser maior, ou tem que ser igual ao denominador, para os dois se anularem. Então, o que é que acontece? Nessa forma, nesse cálculo aqui, eu vou cortar os zeros. Eu vou ter o valor de 3 milhões vezes 3 dividido por 5. Eu vou ter um resultado de 1.800.000 reais. Então, pessoal, uma empresa que deveria receber um valor equivalente a 5 milhões, ela só vai receber 1.800.000, detalhe, menos a franquia, que hoje para supermercado é geralmente 15%, de 10% a 15%. Vamos colocar 10% para ter um cálculo mais exato. Então, o meu resultado seria 1.800.000 menos 180.000. Isso vai me dar aproximadamente 1.700.000, 1.620.000 reais. O que aconteceu aqui, pessoal, com essa empresa? Você declarou entre o VRD e o VRA um valor equivalente a 3/5. Ou seja, se você declarou 3/5 da sua declaração inicial, a seguradora vai lhe pagar 3/5 do que você pediu para receber. Então, esse é o grande problema de fazer uma declaração errada no seguro. É você proporcionalmente arcar com 2/5 do valor do prejuízo. Por isso que se chama cláusula de rateio. É onde o cliente participa proporcionalmente do dano causado, do risco causado na sua empresa. Então vamos fazer aqui um exemplo de uma empresa que fez um seguro correto, como é o caso dessa daqui. Então, para ser bem prático, pessoal, eu teria aqui que a indenização é igual ao prejuízo vezes o valor em risco declarado, dividido pelo valor em risco de apuração. Essa indenização seria aqui o meu máximo prejuízo de LMI no valor de 5 milhões. Esse é o meu máximo prejuízo. A minha declaração, consequentemente, vai ser os mesmos 5 milhões. E o meu valor de apuração, como eu fiz a minha declaração correta, quando a seguradora chegar na minha empresa, que for apurar o risco, o valor do prédio, o conteúdo do equipamento, ela vai encontrar também o valor de 5 milhões. Então, matematicamente, numerador com denominador se anula, dá 1 por 1. O que sobra para mim todo o meu prejuízo dentro da loja. Então, consequentemente, eu vou receber meus 5 milhões, só que a seguradora, ela tem a parte dela no cálculo de contratação de risco, que é a franquia, que seria, por exemplo, aqui de 10%, menos 10%. Então, eu teria aqui 4,5 milhões de recebimento de um valor de risco patrimonial. Ainda assim, vocês empresários podem perder aí R$500 mil, mas isso é padrão, não tem como mudar. Então, pessoal, parece um pouco complexo, parece um pouco assim, diferente da realidade de quem está fazendo cálculos de compra e venda, mas é muito simples de entender. É só você não errar na soma do que você tem e fazer a declaração correta do valor da sua empresa e não declarar um valor errado. Por um exemplo, se você tiver uma empresa hoje que vale 5 milhões e você fizer um seguro de 1 milhão, você está declarando 1/5 do que você teria. E, consequentemente, em um PT,
você só receberia 1/5 do valor de 1 milhão, que seria 200 mil reais, menos a franquia de 10%, você só receberia 180 mil, não dava nem para consertar o piso da sua loja. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o cálculo de valor de risco. Isso aqui, para mim, hoje, é muito importante para você não perder uma loja. Muita gente que perde loja por conta disso. E não porque a seguradora é ruim. Porque qualquer seguradora hoje que trabalhe com seguro, que tenha registro na Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, ela tem como base essa fórmula de cálculo aqui para poder lhe pagar uma indenização de seguro. Então, quando você não recebe, não é porque a seguradora não quer pagar, é porque o profissional que está junto com você não fez um bom trabalho, fez apenas uma cotação e você perdeu toda a sua loja. Então, a partir de agora, verifiquem suas apólices, olhem o valor de declaração, vejam quanto você tem e você mesmo, como dono de loja, vocês vão conseguir entender se o seu contrato de seguro está certo ou não. Isso é muito importante porque a sua empresa hoje é tudo que você tem, é o seu patrimônio, é de onde você tira o seu sustento. Então, isso daqui, por padrão, todo dono de loja, todo empresário que tem um seguro patrimonial tem que entender essa fórmula aqui, tem que entender esse cálculo para poder não perder o seu patrimônio, o seu bem material mais importante que é a sua empresa. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido todo esse cálculo que foi feito aqui, que vocês consigam realmente avaliar os riscos que vocês têm dentro da sua empresa. E é isso que a Supclass quer fazer aqui com todos vocês, supermercadista, varejista, dono de fábrica, indústria, é passar conhecimento, um conhecimento forte, um conhecimento que muitas pessoas pensam que vocês nunca iriam ter na vida, mas que nós estamos formando um time aqui para passar isso para vocês. Conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você tem tudo. Você consegue fazer qualquer coisa dentro da sua empresa. Então, qual é a recomendação que eu dou para vocês aqui? Façam uma boa contratação de seguro, entendam tudo que você está contratando e façam um contrato com pessoas que tenham expertise na área, que sejam analistas realmente, porque não é brincadeira. Para se ter uma grande empresa, para se ter uma boa empresa, não precisa ter milhões investidos. Basta ter aquela contratação correta, basta ter um dimensionamento correto, onde você consiga sempre crescer e nunca ficar no topo da pirâmide. Porque quem está no topo tende a cair. E quem está crescendo continua crescendo e cresce ainda mais. Então, pessoal, terminando aqui, eu sou Emanuel, espero que vocês tenham gostado bastante dessa explicação de seguro, tenham aproveitado para aprender, tá? E fico à disposição para futuras dúvidas aí junto com a Supclass, junto com essa equipe, para a gente poder tirar todas essas dúvidas e deixar vocês despreocupados em relação à análise de seguro. Então, pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até mais.